meus queridos amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido aqui no ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA. E o estudo dessa noite será realizado pela nossa irmã Marta Novis, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e ela nos falará sobre o tema A Parábola da Candeia. Para iniciarmos, então, o estudo da noite, nós vamos ler uma página seguida da prece. A página se intitula A Candeia Viva e está no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem 81, Candeia Viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa, disse Jesus, está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Segue então as palavras de Emmanuel. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desviam-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e em tua vida em Cristo, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Que possamos, meus amigos, fecharmos nossos olhos nesse momento e sentirmos a presença de Jesus em nossas vidas. Sentir a presença também dos amigos espirituais que estão a todo momento nos auxiliando, na medida em que nos sintonizamos com as suas boas energias. Que possamos estar atentos ao nosso óleo interior, que alimenta a nossa existência, o óleo da bondade, o óleo das virtudes. É com esse óleo que transformamos a nossa existência, como diz a página, como diz Emmanuel, em candeia viva. E é assim, e é isso que Jesus espera de nós. É assim que devemos nos esforçar
para seguir os passos em nossa encarnação. Que possamos transformar a nossa existência em candeia viva, através do combustível da fé, da boa vontade e do esforço pessoal. Fique conosco, Senhor, nos ampare em nossas mais sinceras intenções na direção do bem. Somos gratos. Assim seja. Graças a Deus. Amigos queridos, é sempre uma alegria muito grande quando nos encontramos para refletir acerca das coisas, dos ensinamentos que nos foram deixados pelo Mestre Jesus. Hoje nos foi pedido para refletirmos juntos acerca da parábola da candeia. Essa parábola foi escrita por 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. Nós hoje vamos ficar com a interpretação de Lucas, que nos diz o seguinte: segundo ele, Jesus disse, ao povo que ninguém acendendo uma candeia coloque essa candeia escondida debaixo de um alqueire, que é preciso que se coloque essa candeia num velador, para que os que entram vejam a luz. Depois, Jesus também, segundo Lucas, nos diz que a candeia do corpo são os olhos. Olha que coisa interessante, Então ele diz que se o nosso olho é bom, o nosso corpo todo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. E depois, segundo Lucas, Jesus ainda nos diz que a gente precisa ter cuidado para que não haja trevas em nós. E diz ainda que se o nosso corpo é luminoso, se não houver trevas em parte alguma dele, tudo será luminoso. Exatamente como quando a candeia nos alumia com todo o seu resplendor. Olha que beleza, que Jesus deixou para nós. Mas como a gente sempre fala, é muito importante que a gente se transporte para aquela época, para que a gente entenda aquilo que Jesus estava dizendo. E aí a gente vai começar falando sobre a candeia. O que seria a candeia, Se a gente for pensar hoje, vamos imaginar a candeia como alguma coisa que ilumina, Uma lâmpada. E a candeia ela era formada por um recipiente, ela tinha um lugar onde ficava o combustível e por um bico saía um pavio. Então era necessário que houvesse esse óleo, que na época esse combustível usado era o azeite, para que o pavio acendesse, e desse luz. Mas depois Jesus fala também no alqueire. E alqueire, como a gente conhece hoje, é uma medida de terra, Mas naquela época não era isso. Naquela época, alqueire era, vamos imaginar um latão, era como se fosse uma lata que servia como medida para grãos. Então, quando grãos eram vendidos, se media naquele alqueire, naquele latão. Então aí a gente já começa a entender quando Jesus diz que a luz ela não deve ficar escondida embaixo de um alqueire, debaixo de um canecão, porque senão o que vai acontecer? Não vai haver luz, E ele fala que a gente deve colocar essa lâmpada num velador.
E o que seria esse velador? O velador nada mais era do que um suporte de madeira, né? Onde essa candeia ficava, né, colocada para que então pudesse iluminar o ambiente. Então Jesus estava dizendo para a gente que a luz precisa ser mostrada. E aí vem a primeira pergunta, né, nosso primeiro questionamento. A que luz ele está se referindo? Que luz é essa? Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, no item 4, Kardec faz algumas observações acerca dessa candeia, né? Dessa parábola da candeia. E a primeira observação que ele faz é que é de se estranhar, né, que Jesus estivesse falando que não se deve ocultar alguma coisa, quando ele próprio falava de forma cifrada, né? Ele falava de forma alegórica, ele usava parábolas para falar, né? Mas o que Jesus falava sobre isso? Por que ele falava sob essa forma alegórica, né? Por que ele falava usando parábolas? Ele dizia que é porque os homens não estavam em condições naquela época de compreender muitas coisas. Então, o que ele fazia? Ele agia com aquele povo como se age com as crianças, né? Cujas ideias ainda não estão desenvolvidas, né? Então, na criança, as suas ideias ainda não estão desenvolvidas e elas não conseguem entender muitas coisas. E Jesus falava exatamente aquele povo como se estivesse falando com crianças, né? Então, quando ele diz que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, né? Ele está dizendo que a importância disso é que todos precisam ver essa luz. Então ele está dizendo que essa luz são os ensinamentos. Só que esses ensinamentos, eles precisam ser proporcionais à inteligência daquele que se está desejando instruir. Então, se a gente deseja instruir alguém, é preciso que a gente entenda o grau de conhecimento, o grau de instrução que essa pessoa tem, para que a gente possa escolher as palavras, para que a gente possa ir até determinado lugar. Porque a partir de então, aquela pessoa não vai entender o que a gente está dizendo. E uma observação, né, que eu achei muito interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é quando está dito que há pessoas a quem uma luz, por demais viva, quer dizer, se a gente despeja, né, um conhecimento muito grande sobre alguém, esse conhecimento, ao invés de esclarecer, ele pode fazer com que a pessoa fique deslumbrada. E aí eu começo a me lembrar, né? Quantos de nós já não caímos nessa ou muitas outras de nossas encarnações, né? Quando, providos de muita inteligência, usamos essa intelectualidade para o mal. Então, muitas vezes, a gente se deslumbra com conhecimento, a gente se deslumbra com a luz e acaba escorregando. Por isso, Jesus pontua essa necessidade de a gente instruir, a gente ir dando esse saber aos poucos, de acordo com aquilo que as pessoas possam acompanhar. É importante que todos acompanhem aquele raciocínio. Então, a parábola da candeia, ela está nos dizendo do quanto é importante a gente fazer a divulgação de verdades espirituais. Então, vamos pensar, né? Jesus, quando desceu das esferas
superiores, o ensinamento que ele deixou para nós, dentre muitos, foi: brilhe a vossa luz. O que Jesus esperava daqueles discípulos, de nós que queremos ser seus discípulos hoje e de outros discípulos que ainda virão? Ele espera que a nossa luz brilhe. Mas como é que ele espera que essa luz brilhe em nós? Ele espera que a gente tenha um comportamento nobre. E de que forma a gente terá um comportamento nobre? Na medida em que a gente se esclarece, que a gente é fraterno e que a gente procura estar de acordo com as leis divinas. O Evangelho é um presente dos céus para nós, né? Ele nos enche de bênçãos, ele nos inunda de luzes, ele faz com que a gente fique revigorado, né? A gente tem as nossas energias revigoradas e a gente se enriquece com aqueles ensinamentos que são eternos. Por outro lado, o Espiritismo, em particular, sendo ele a volta, o renascer do cristianismo primitivo, ele também nos oferece os tesouros contidos na codificação. E aí a gente se pergunta: o que falta para nós, para a gente se renovar de forma plena, de forma integral, de forma positiva? O que falta para nós? Vamos então agora fazer a interpretação do texto evangélico, né? Vamos tentar entender o que Jesus estava querendo dizer para nós. Ele diz lá, né, segundo Lucas, que ninguém acendendo uma candeia deve colocá-la em oculto, nem debaixo do alqueire, mas que deve colocar no velador, para que os que entram vejam a luz. Ora, está claro nesse versículo que Jesus está dizendo que todo conhecimento que é destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano, ele não deve permanecer oculto. Ele precisa ser amplamente divulgado. Então a candeia está simbolizando esse instrumento de iluminação, cuja chama, alimentada pelo óleo que a abastece, afasta a escuridão. Agora vamos ver isso aí do ponto espiritual. Do ponto espiritual, a gente pode dizer que a candeia se assemelha à mente esclarecida e enobrecida de valores morais, que afasta a humanidade das trevas da ignorância. Os espíritos superiores, eles não mantêm ocultos os conhecimentos que eles possuem. Eles disponibilizam esses conhecimentos. Mas esses conhecimentos são disponibilizados na medida em que nós, enquanto humanidade, vamos amadurecendo. Pela força da lei do progresso, a verdade chega na medida que o ser humano evolui. Aí eu fiquei pensando, né? Quantos de nós temos medo de dividir aquele conhecimento que a gente tem? E isso, vamos pegar as coisas mais banais, né? Eu vou passar isso que eu sei para o meu colega lá no trabalho, aí eu vou entrar de férias
E se ele sobressair mais que eu? Não, melhor eu não ensinar. Melhor eu ficar quieta. Ou então aquela receita que todo mundo pede pra gente. Não é possível, Marta, tem um segredo naquele seu bolo. Qual o segredo? O que você faz? A gente não conta. Até que ponto, além da gente falar de egoísmo, não tem também uma pitada do medo de perder poder, né? O poder que a gente tem por determinada informação que a gente detém. Quanta bobagem, né? Mas a gente ainda faz isso. Então, se a sabedoria divina vai nos revelando gradualmente as suas verdades, é porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para receber essa verdade por completo, né? Então não é que a espiritualidade mantém essas verdades embaixo do alqueire, né? Embaixo lá daquele canecão, como eu falei, que serve de medida. Não. A espiritualidade, na verdade, ela deixa separada aquilo ali e vai dando pra gente à medida que a gente vai evoluindo. Mas nós, egoístas que somos, muitas vezes, e não nos esqueçamos que nós não estamos falando de nós hoje. Quando a gente fala de nós hoje, a gente está falando nós enquanto espíritos imortais que somos. Então, quanto será que a gente não se aproveitou das coisas, das verdades que nos foram reveladas ao longo de muitas encarnações, e talvez nessa também, não sei, cada um de nós é um. E para não perdermos poder ou para podermos manipular as massas, nós escondemos esse conhecimento. Quantas vezes será que não fizemos isso? Egoísmo e poder, né? Então, tudo que se encontra oculto, ele vai ser descoberto um dia. A gente tem o hábito de dizer, né, que toda mentira um dia é descoberta, né? Tudo que está oculto, da mesma forma, será um dia revelado. A gente não pode esquecer que a gente, na medida que evolui, vai também galgando mundos mais evoluídos. E nesses mundos mais evoluídos, nós teremos condições de compreender certas verdades que hoje não conseguimos entender. Porque, afinal, aqui na Terra, nós nos encontramos ainda em pleno nevoeiro. As leis divinas, elas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las. Pois sem esse conhecimento, a marcha da evolução humana fica paralisada. Agora, nós precisamos prestar atenção porque nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado. Quem já detém algum conhecimento, a gente precisa passar esse conhecimento com muita naturalidade, né? E observem, agora nós estamos falando no campo espiritual. É preciso que essas verdades espirituais sejam passadas não com orgulho, com soberba, eu sei mais do que você, então olha, eu vi isso nesse livro, eu vi isso naquele outro, eu sei disso, eu sei daquilo. Não. A gente precisa procurar passar aquilo que a gente já amealhou com muita naturalidade, para que aqueles que estão ao nosso lado sintam vontade de aprender.
Então é preciso que essa chama do conhecimento, ela chegue até o outro como uma chama abençoada. Manda a prudência, entretanto, né, que a gente gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento, como a gente já falou, a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir. Não nos esqueçamos que uma luz muito intensa, ao invés de instruir, pode fazer com que o outro se deslumbre. E aí esse conhecimento para ele vai ser um elemento, uma pedra de tropeço. Da mesma forma que seria uma insensatez, né, a gente explicar álgebra para quem nem sabe a tabuada, é também extremamente uma atitude insensata a gente pregar códigos morais elevadíssimos para quem ainda está naquele estágio primitivo. Essa é a razão de Jesus colocar parte dos seus ensinos, aqueles mais complexos, sob o véu do símbolo. O Espiritismo hoje, ele projeta luz sobre uma imensidade de coisas que estavam ocultas para nós. Agora, os espíritos vêm lançando essas verdades de forma prudente para cada um de nós. Vamos pensar se eles tivessem despejado tudo aquilo que eles sabem naquela época, lá quando o Espiritismo começou. Provavelmente, eles só atingiriam um grupo muito pequeno, um grupo muito restrito entenderia aquilo. E a grande maioria se afastaria porque ficaria assustada com aqueles ensinamentos. Os espíritos ainda não nos dizem tudo, só dirão no momento oportuno, porque cada coisa tem seu momento certo. Vamos lembrar que Kardec disse para nós que quando uma verdade nova for aparecer, quando a espiritualidade quiser nos mandar alguma coisa nova, ela vai mandar esse esclarecimento através de vários espíritos em vários centros espíritas sérios ao redor do mundo. Então, as mesmas informações chegarão até nós, só que por espíritos diferentes, em lugares diferentes. É muito importante que a gente não se esqueça disso. Mas Jesus também fala que a candeia do corpo são os olhos, né? O que será que ele estava querendo dizer com isso? Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 81, que se chama Candeia Viva, vem nos esclarecer sobre isso. Ele diz que a claridade da lâmpada consome força, né? Consome força ou então combustível. Então, sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. E aí ele vem dizer para nós que a nossa existência é uma candeia viva. E o que ele pede para nós? Que a gente não coloque as nossas possibilidades em lugares onde essas possibilidades não terão proveito algum. Ele nos diz que a gente coloque as nossas possibilidades sempre ao dispor dos nossos semelhantes e que a gente transforme as nossas energias, aquele óleo, aquele azeite que precisa ser gasto para que a candeia fique acesa. Ele diz que esse azeite nosso, que a gente precisa transformar esse nosso azeite, essa nossa energia, em bondade, compreensão,
redentoras para todos aqueles que estejam ao nosso entorno. E para isso, a gente precisa gastar o azeite da nossa boa vontade, através da renúncia e do sacrifício da nossa vida com Cristo. E aí a nossa luz realmente vai brilhar. Mas Jesus ainda diz que a gente tem que ter cuidado para que todo o nosso corpo seja luminoso. A gente precisa observar se não há trevas no meio desse corpo, né? E aí, mais uma vez, Emmanuel, só que agora no livro Vinha de Luz, no item 33, que se intitula Vê, pois, vem explicar, esmiuçar o que Jesus estava tentando nos dizer. Jesus estava querendo dizer para a gente que todo homem inteligente, ele é interpretado como o mais sábio de todos. Mas que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque em todos os lugares há criaturas inteligentíssimas, mas que são oportunistas, são pessoas prontas para o golpe do interesse inferior. E aí, olha só o que Emmanuel fala. Quantos desses oportunistas escrevem livros abomináveis, espalhando veneno aos corações? Quantos desses homens inteligentes, cultos, não se aproveitam do rótulo da caridade que dizem fazer, apenas para tirar proveito próprio, visando apenas a sua ambição? Então, Emmanuel nos diz que essa intelectualidade não basta, essa intelectualidade material, essa luz material. A gente precisa cultivar a luz divina. E como é que a gente faz isso? Irradiando o bem de forma contínua, de forma construtiva. E aí ele faz a nós um pedido, que a gente preste atenção se essa pretensa claridade que a gente acha, né, na verdade que tem, na verdade não é sombra da cegueira espiritual que nós trazemos em nós. E ele diz que a gente só vai conseguir estar iluminado espiritualmente quando a gente vestir a túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé. Porque aí sim nós vamos aprender a incorporar a luz em nós mesmos. Brilhe a vossa luz, disse a nós o Mestre Jesus. Nossas obras, nosso exemplo, são as irradiações dessa luz. A chama de uma vela não diminui nem o seu combustível se ela gasta um pouco desse combustível acendendo muitas outras velas. Porque quanto mais velas acesas, menos escuridão. O Evangelho é a luz que nós, discípulos do Cristo, devemos irradiar, para que o mundo onde vivemos conheça a paz, a fraternidade e a solidariedade. Temos sido discípulos do Mestre? Estamos espalhando o que já aprendemos, consolando e aliviando dores? Ou ainda estamos colocando a nossa candeia embaixo da nossa cama? Quando é que a gente vai começar o nosso trabalho? Quando é que a gente vai acender as velas que se encontram apagadas ao longo da nossa caminhada terrestre? São irmãos que vivem na sombra da desesperança,
do desânimo, da ansiedade, da falta de fé. Lembremos de Paulo de Tarso, que ficou cego quando se deparou com a luminosidade de Jesus. Mas o que ele fez? Se preparou, acendeu sua luz interior e, a partir de então, foi o maior divulgador do cristianismo. Quantas velas apagadas Paulo não acendeu na estrada de sua vida. É lógico que a gente não vai se comparar com Paulo, mas a gente pode começar acendendo uma vela e elas se multiplicarão. Essa é a nossa missão enquanto cristãos e discípulos de Jesus. Divulguemos Jesus, divulguemos Kardec, meus irmãos, e através deles o amor e a caridade. Que Jesus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos dê força e coragem para iluminarmos corações, a começar pelo nosso. Jesus, nosso querido irmão, aproveitando esses momentos que estamos com os pensamentos elevados, após ouvirmos essa palestra tão esclarecedora e tão acalentadora aos nossos corações, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos pela beleza da doutrina espírita e principalmente do Evangelho que nos deixaste. Pedimos, Senhor, que abençoe a nossa casa de oração, que nos acolhe tão fraternalmente, envolvendo ainda seus trabalhadores e frequentadores dos dois planos da vida. Envolve, Mestre querido, o nosso orbe terrestre e a humanidade tão carente do Teu amor, e permanece em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.